Alô, meu amigo, minha amiga, estamos de volta aqui no canal, a UPA Enfermagem. O conteúdo que vamos abordar hoje é sobre trauma, a definição de trauma e também avaliar impactos e eventos que acontecem durante o trauma. Então, se você não é inscrito ainda, convido a você a se inscrever, dar um like e compartilhar assim, nosso vídeo na rede social. Inicialmente aqui vamos abordar sobre a definição de trauma. O que é o trauma? O trauma pode ser definido como um evento nocivo que acontece quando há liberação de formas específicas de energia física ou quando há barreiras para o fluxo normal dessa energia. Então, inicialmente aqui fica bem claro aqui que o trauma é um evento nocivo, porque pode levar a óbito a vítima. No caso também acontece quando há liberação de formas específicas de energia física, ou seja, a energia ela não termina, ela continua. A energia que movimenta um carro, que é um objeto aí, que pode bater contra um outro objeto, que é um outro carro, essa energia ela é transferida para a lataria, é transferida para a vítima que está dentro do carro, tá? E também é transferidos para os órgãos internos. Por isso que diz aqui na definição, quando há liberação de formas específicas de energia física ou quando há barreiras para o fluxo normal dessa energia. Qual é essa barreira? É quando dois objetos, nesse caso aqui, eles se encontram. A liberação de energia nesse caso, ou seja, um automóvel está trafegando em uma determinada velocidade, de repente encontra uma barreira. E essa energia que está nesse automóvel vai ser transferida também para esse outro automóvel, tá certo? Dois objetos, quando se encontra aí, há uma dispersação, vamos dizer, de energia para a lataria do carro, para as vítimas também e também para os órgãos internos. Então, essa energia pode ser encontrada de 5 formas físicas, principalmente na forma mecânica, química, térmica, radioativa e elétrica. Todas essas formas de energia, elas estão envolvidas durante um trauma. Por exemplo, uma pessoa pode ter um trauma mecânico, que pode ser por uma colisão de dois carros, tá certo? Outro trauma mecânico pode ser por arma branca também, é um trauma mecânico, um trauma químico, quando envolve algum tipo de reagente químico. Um trauma térmico, como no caso a insolação, e radioativo e elétrico, no caso do elétrico pode ser por fio de alta tensão. Então essa definição deixa bem claro o que o trauma pode vir causar assim na vítima. O trauma pode ser também considerado uma doença, porque tem grande repercussão epidemiológica. Então, países como o Brasil têm grande quantidade de acidentes automobilísticos que causam trauma no paciente. Não só automobilístico, como no carro, como também moto, que pode vir causar grandes danos à saúde da população, como no caso, muitos pacientes que são vítimas de trauma que dirige moto pode ter TRM, que nós chamamos de traumatismo raquimedular, e também pode ficar aí tetraplégico, vegetando em um leito de hospital. Nós vamos definir para vocês também o que é traumatismo. Traumatismo é um termo médico utilizado para definir lesões de extensão, intensidade e gravidade variável que podem ser produzidas por agentes diversos, que são químico, físico, térmico, tá? E também formas intencional e também acidental. No caso do traumatismo, que é um termo médico que pode ser definido como lesões de extensão, como lesões de extensão. As lesões traumáticas que podem apresentar apenas extensões pequenas, como no caso o traumatismo causado por uma arma branca. É diferente do traumatismo causado por algum tipo de laceração. Então, lesões de extensão, ou seja, o traumatismo tem extensões bem diferentes uma das outras. E também intensidade. Quando falamos de intensidade, nós estamos se referindo também à energia e à força envolvida aqui. Então, o traumatismo pode ter lesões de extensão e intensidade também. E quando falamos de intensidade, estamos nos referindo à energia envolvida, à força envolvida nesse trauma. Como no caso, acidente automobilístico. O acidente automobilístico em um carro que está trafegando a 60 km por hora tem um tipo de energia e intensidade ali. E um carro que está trafegando a 160 km por hora,
então está com uma energia e força maior. Então, no caso de um acidente, se for acontecer um acidente, a lataria do carro que vai ficar mais deformada nesse caso, num carro que está trafegando a 160 km por hora. A probabilidade da vítima que está dirigindo aquele carro, ou a pessoa que está dirigindo aquele carro, de ir a óbito, acontecer alguma coisa, é muito grande, tá certo? E também o termo traumatismo, que além de envolver as lesões de extensão e intensidade, e também gravidade variável, que pode ser produzido de acordo com o agente que está envolvido, se é físico, químico, tá? Então essa gravidade aqui, ela é bastante variável e depende muito também da força envolvida aqui. As formas intencional ou não intencional. O traumatismo pode ser intencional quando a pessoa prevê que vai acontecer, programa o que vai acontecer também. E também acidental, quando não tem intenção de causar aquele trauma. Então, além disso, nós vamos definir aqui o que é politraumatismo. O politraumatismo é o paciente que tem múltiplos traumas. Um paciente que apresenta um politraumatismo ou um paciente politraumatizado, nesse caso, que é o termo correto para a gente expressar quando o paciente tem múltiplos traumas, é um paciente politraumatizado. Nesse caso, o paciente ele pode ter fratura de costela no tórax, pode ter também lesão de tecido mole no tórax, pode ter fratura de membros superiores e inferiores. Então nós chamamos aí, nesse caso, que é um paciente politraumatizado, porque tem múltiplos traumas. Chamamos muita atenção também para a vítima do trauma, que deve ser considerado sempre um paciente de alto risco pelo desconhecimento imediato das lesões ocorridas e pela facilidade de, em breve período de tempo, ter suas funções vitais deterioradas. Então, toda paciente, toda vítima de trauma tem um alto risco, porque é desconhecido o que aconteceu. Você pode ter ideia do que tem acontecido quando você conhece a cinemática do trauma, conhece a primeira e segunda etapa antes de acontecer o trauma, que é a pré-colisão e durante colisão. Você coleta um histórico desse trauma durante a primeira fase e a segunda fase para você ter uma ideia de como procurar trauma dessa vítima, tá certo? Então sempre uma vítima de trauma é de alto risco, mesmo porque as lesões ocorridas elas podem exigir do socorrista ou de quem está realizando o resgate de ter grande habilidade técnica, hábil também de deslocamento dessa vítima aí para um grande centro, porque as suas funções vitais nesse caso aí pode ser deteriorada em poucos minutos ou segundos, onde leva em consideração, nesse caso de paciente politraumatizado ou que teve um trauma nesse momento, onde leva em consideração o tempo que a equipe vai chegar no local e também vai deslocar essa vítima para um grande centro para ser bem assistida. Então, muito importante você ter em mente que toda vítima de trauma é de alto risco. Nunca negligenciar que uma vítima de trauma é uma paciente estável, porque o quadro clínico dela pode evoluir em segundos, minutos, horas e até mesmo semanas, tá certo? Durante o atendimento a uma vítima de trauma, é importante avaliar o impacto e o evento. No caso de colisões automobilísticas, tem que ser avaliado o tipo de colisão automobilística, como no caso, uma colisão pode ser frontal. Mas durante a colisão frontal, você tem que saber e tem que avaliar também se essa vítima que está dirigindo o carro está usando o cinto de segurança. Se estava ou não estava e como que aconteceu o lançamento dessa vítima, se foi para cima ou para baixo. Quais são as lesões possíveis que pode ter acontecido nesse caso de uma colisão automobilística frontal, tá certo? Essa colisão pode ser lateral também. Se você considerar que uma colisão lateral pode estar aí levando em consideração a cinemática do trauma e se foi do lado de quem estava dirigindo, se só tinha uma pessoa ou duas, pode ter lesões na região da costela, do tórax, na cintura escapular. Tudo isso você tem que levar em consideração. Além disso, se essa colisão foi traseira, aonde você vai buscar para tratar algum tipo de lesão, nesse caso, na região cervical, da coluna cervical dessa vítima. Você tem que levar em consideração também, nesse caso, o grau de deformidade do veículo. Por que você tem que levar em consideração isso?
porque você tem que saber também ou ter uma estimativa da cinemática do trauma, a força que está envolvida ali naquele tipo de acidente. Além disso, você tem que levar também em consideração durante sua avaliação de impacto e eventos, no caso de quedas e ferimentos penetrantes, como no caso a altura que aconteceu essa queda, se essa queda foi acima de 1,5 m ou 2, 3 vezes a altura da vítima, a velocidade do corpo, deslocamento e também o tipo e o calibre da arma, se tem algum tipo de arma envolvido nesse caso, tá? Estimar a quantidade de energia e troca de energia que está acontecendo durante principalmente o impacto e o evento, tá certo? Ficamos por aqui. Se você não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo, convido a você a se inscrever, dar um like, compartilhar esse vídeo e até o próximo vídeo.